boa tarde, boa noite a todos vocês, bem-vindos a mais um webinar do Canal Solar. Hoje temos uma convidada nova, né, primeira vez que participa aqui com a gente, que é a Geiciane. Geiciane é aluna de mestrado da Unicamp, participa do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica, o LESF, tá? E ela vai contar mais aí para a gente sobre a questão do desempenho térmico de inversores, né? Então, é um assunto muito interessante, é um assunto que, pelo que eu percebo nos grupos, né, vários já tiveram dificuldades do inversor estar produzindo a menos, ou receber aí mensagens de sobre a temperatura, ou terem dúvidas até, né, de se o inversor é adequado para qual situação e assim por diante, tá? Bom, o webinar de hoje é gravado, vai ficar disponibilizado no nosso YouTube, assim como todos os outros webinars. As perguntas serão realizadas no final da apresentação, tá? Eu vou dar um oi aqui no chat, só para vocês verem onde se encontra. Vocês podem fazer as perguntas tanto no chat aqui na lateral direita de vocês, ou no botão Q&A, tá bom? Eu vou monitorar os dois. Então, sem mais tomar seu tempo, passo a palavra para você. Então, se você quiser se apresentar e seguir com a sua apresentação, fica à vontade, Geiciane. Tá bom, obrigada, Matheus. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Geiciane, tá? Hoje vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o desempenho térmico de inversores fotovoltaicos, né? O que é que o que a influência da temperatura pode causar nos inversores. A gente vai conversar um pouco, vou falar um pouco do que a gente tem desenvolvido no LESF, tá? Tenham um ótimo webinar a todos. Estarei aqui para a gente tirar dúvidas, tá? E qualquer coisa vocês me falem, tá? Eu estava com a internet instável à tarde, qualquer coisa eu desligo aqui a minha câmera, qualquer coisa eu estou aqui de olho no chat e é isto. Como falei, né, sou Geiciane, tenho 23 anos, sou engenheira eletricista, pesquisei na graduação redução de harmônicas em transmissão HVDC, pesquisei conversor multinível durante a graduação na UFC, na Universidade Federal do Ceará, atuei. Recebi aqui sem som. Só o Bruno ou tem mais alguém? Tá tranquilo. Fica tranquilo que eu fico monitorando a transmissão. Deve ser algum problema local do colega. Tá ok, Matheus, obrigada. Então, pessoal, na graduação mesmo eu estagiei na área de solar, tanto na área de projeto como na execução de parques solares. Ingressei na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, no qual eu sou parte do LESF, né, do Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos. A gente tem desenvolvido trabalhos na área de eletrônica de potência, aplicado à energia solar. Minha pesquisa é voltada para a certificação de inversores fotovoltaicos do Inmetro, e também sou bolsista CAPES. Hoje, pessoal, a gente vai apresentar, tá, um pouquinho aqui para vocês sobre a influência da temperatura no que ela pode influenciar no inversor fotovoltaico. Ela pode influenciar na vida útil, na eficiência, nos testes de qualidade. Vai hoje focar um pouco nos testes de qualidade, vou explicar para vocês o que são esses testes de qualidade, como eles são normativos. Darei uma explanada, tá? Os testes térmicos do mercado fotovoltaico, o que é que o mercado fotovoltaico tem trabalhado sobre a questão térmica, tem utilizado para testar os inversores. Também, neste contexto, vou explicar quais testes nós do LESF estamos realizando e vou apresentar uns resultados para vocês sobre esses testes de qualidade, que envolve potência e temperatura, injeção de componentes CC, taxa de distorção harmônica e fator de potência. A influência da temperatura, como dito anteriormente, ela vai, né, influenciar na vida útil,
na eficiência e em testes de qualidade. Os inversores fotovoltaicos, eles tendem a aquecer quando eles estão em funcionamento, e este aquecimento, ele é indesejável, porém, ele é intrínseco do seu funcionamento, certo? O inversor, ele é complexo, e quanto mais componente você tem, mais problema tende a ter. Esses componentes, né, eletrônicos, eles são os que mais apresentam aquecimentos. Dentre esses que apresentam aquecimento, a gente tem os semicondutores chaveadores, no módulo de potência, capacitores, indutores, todos esses equipamentos, todos esses componentes eletrônicos, eles tendem a esquentar, fazendo com que eu tenha uma influência na vida útil, na eficiência e nos testes de qualidade. E assim, eu vou falar um pouco sobre o que é essa vida útil do inversor, no que ela é estudada, vista, certo? Então, vamos lá. A vida útil do inversor, ela envolve a confiabilidade de operação, falha por degradação dos componentes, fadiga mecânica das soldas. Tudo isso vai influenciar em degradações químicas, efeitos de difusão, ruptura de isolantes elétricos, deformação permanente de materiais, fadiga térmica e empenamento de placas. Ou seja, tudo que eu estou citando aqui tem tudo a ver sobre a redução do desempenho, né? Paradas parciais por falhas, paradas totais por fusão de componentes. Então, quando a gente fala paradas, a gente consegue entender melhor sobre o que nós estamos tratando sobre a influência da temperatura, ou seja, nós estamos falando sobre perdas de energia, ou seja, no final, isso irá nos custar alguma coisa. E como a gente pode otimizar tudo isso, né? A gente otimiza com o aumento da confiabilidade, a diminuição da geração de calor interno, menor quantidade de junções e emendas, número reduzido de soldas, e essas soldas serem bem feitas, materiais que favoreçam a dissipação térmica e gerenciamento térmico. Esse gerenciamento térmico, ele traça estratégias, que são estratégias internas e estratégias externas. Essas estratégias internas, gente, elas são na elaboração do inversor, certo? Que a gente está falando de características de fabricação, que são dissipadores térmicos passivos ou dissipadores ativos, seja com ventilação forçada ou sem ventilação forçada ou com ventilação forçada, termostato limitando liga-desliga, termostato com alarme e bloqueio manual, um termostato com desligamento automático, e essa rotina de redução parcial de potência ativa para evitar superaquecimento é o mais comum entre vocês, e talvez não por esse nome, tá? Mas na frente eu vou explicar para vocês o que é essa rotina de redução, é um nome bem comum na área solar, e mais na frente eu vou apresentar resultados sobre ele. E as estratégias externas já é com a gente, né, consumidor, como cliente mesmo, que são instalação em local arejado e ventilado, distâncias adequadas do manual de instalação, ambientes limpos sem excessos de poeiras, instalação de fácil acesso para limpeza e manutenção. Aqui, gente, vou até me arriscar a falar que quando a gente fala sobre vida útil do inversor, a gente tem uma das maiores complexidades entre influência da temperatura e vida útil, porque é bem complexo. A partir do ponto que eu traço estratégias de arrefecimento, para eu não ter um superaquecimento, tanto quando eu traço estratégias internas e externas, eu estou falando diretamente que eu posso modificar com a vida útil do inversor, certo? Que são essas confiabilidades de operação.
Então, hoje, no nosso laboratório, a gente tem desenvolvido modelagens matemáticas para que a gente possa futuramente fazer um webinário aqui, né, falando, olha, nos nossos estudos, nós tivemos aqui que a vida útil do inversor, ela diminuiu, entanto, ela está de acordo com o que o fabricante falou. Então, por enquanto, nós estamos nessa modelagem matemática para que futuramente, ou outro aluno de mestrado, ou até mesmo no meu doutorado, a gente possa aplicar, de fato, nas modelagens estatísticas de taxa de falha e de confiabilidade dos componentes dos inversores. Nesse contexto de influência de temperatura, a gente menciona, tá, a eficiência do inversor fotovoltaico. Aqui, gente, eu quero enfatizar para vocês, tá, e quando a gente fala de eficiência, quando nós estávamos deixa eu até voltar aqui, nesse slide anterior, né, quando a gente fala em paradas, em perdas, em redução de desempenho, a gente sim também está mencionando uma menor eficiência do inversor, tá? Então, eu resolvi aqui trazer para vocês como a gente calcula a eficiência do inversor fotovoltaico e já deixo aqui, né, a sugestão de um próximo webinário para a gente apresentar resultados também que nós estamos desenvolvendo no LESF, sobre eficiência, sobre o que está escrito no datasheet e o que de fato é calculado. Então a gente fica como sugestão para a gente apresentar outros resultados. Aqui eu vou explicar para vocês como funciona essa eficiência, porque ela é afetada também pela temperatura. Aqui, gente, eu trouxe uma foto para vocês, tá? Uma imagem aqui do nosso simulador fotovoltaico, tá? Vamos imaginar aqui, certo, que aqui é uma string e aqui é uma segunda string, ok? Ou seja, eu tenho duas strings que somadas, certo, vai dar mais ou menos uma potência CC, tá? A gente aqui não está falando de CA, a gente não está falando que é entregue à rede, tá? A gente está falando a energia útil ali na entrada do inversor, certo? Uma potência CC. A gente tem aqui uma potência de aproximadamente 2.900 watts. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando a gente fala de eficiência, né, existe vários tipos de eficiência. Existe eficiência de conversão e existe eficiência total, eficiência euro, SEC, mas tudo se inicia no que é eficiência de conversão. A mais comum das eficiências, né, é a eficiência de conversão, que ela é saída sobre entrada, e eu tenho um valor. Só que a eficiência total, ela não é saída sobre a entrada, tá? Ela não é, ela é o que a minha fonte, o que o meu arranjo fotovoltaico, ele me disponibiliza. E aqui, certo, neste arranjo fotovoltaico, neste caso, aqui, a gente tem uma potência de 3.036, ou seja, para a gente ter uma eficiência total muito próxima à eficiência de conversão, esses meus dois resultados aqui, eles teriam que estar muito próximos, certo? Mas aqui eu tenho uma diferença, ou seja, quando eu tenho um valor de saída, supondo que eu vi lá no meu medidor e na minha saída eu tenho 2.800, ou seja, minha eficiência de conversão é um valor e a minha eficiência total, ela é um outro valor menor. Então, para eu não ter uma eficiência, tá? Para eu ter uma eficiência total próxima à minha de conversão,
eu tenho que ter o meu ponto de máxima potência, a minha potência CC, muito próxima à potência máxima disponibilizada pelos arranjos fotovoltaicos, que aqui é a minha curva de potência, tá, em vermelho. A gente vai ver que aqui a gente não está operando em um ponto de máxima potência, a gente está operando um pouquinho depois, tá? O que é que a gente busca, o que eu busquei aqui trazer para vocês, né, apresentar isso aqui para vocês, é que esse rastreamento aqui, certo, do ponto de máxima potência, ele parece um pouco com o de controle de temperatura, certo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aqui, gente, essa tabela cheia de gráficos, né, que é que ela representa, tá? Aqui é como eu calculo a eficiência euro, SEC e a brasileira, tá? Aqui a história, assim, da eficiência, tá? Antes, a eficiência euro, que vem no datasheet, geralmente vem eficiência euro a uma determinada temperatura, né? Ela antes era apenas saída sobre entrada. Só que deixa de fazer sentido, né, quando você não tem o seu inversor operando na máxima potência o tempo inteiro, certo? Então, pegaram uma estação solar métrica na Alemanha, traçaram o perfil de radiação solar e eles viram que, para eles, fazia sentido ter um coeficiente de ponderação. O que é esse coeficiente de ponderação? É que o inversor, tá, naquela região, ele funciona mais tempo, certo, em um carregamento de 50%. Ou seja, eu tenho carregamentos, certo, eu tenho pesos, eu tenho coeficientes de ponderação maior em 50%. E em 100%, ou seja, 75% para eles, o inversor é irrelevante, que não entra no cálculo de eficiência. Assim surgiu também a eficiência californiana. Para eles, não fazem sentido um inversor em operação em 5%. Então, para eles, o coeficiente de ponderação, ele tem pesos maiores em carregamentos de 50% e 75%, certo? O Brasil também vai neste mesmo sentido que a Euro e a SEC, certo? E traça o seu perfil o estudo foi feito em todas as capitais do Brasil, né, de uma estação solar métrica de minuto por minuto. Então, após traçar todos esses dados, eles perceberam que não faz sentido um inversor no Brasil, né, para o cálculo de eficiência, entrar eficiência nesse carregamento. Então, os pesos maiores das eficiências estão em 75% e 100%, certo? E aqui, a fórmula, aqui está apenas a distribuição dos coeficientes de ponderação, tá? E muitos estudos dentro dessa eficiência brasileira têm saído, né? Como, por exemplo, recentemente saiu uma dissertação que ela traça esse perfil para o Paraná, e ela fala, olha, para o Paraná não faz tanto sentido eu usar essa eficiência brasileira. Então, o que acontece, né? É um teste bastante demorado, é um teste de mais de 10 horas, e nós estamos extraindo resultados bem legais. Futuramente, né, em um futuro bem recente, a gente vai estar com resultados também de temperatura, certo? E a gente vai traçar, né, na ambiente e em outras temperaturas. Então, gente, só para finalizar sobre isso, essa eficiência, esse valor aqui, essas fórmulas que eu apresentei para vocês, tá? A gente tem um valor aqui de eficiência,
supondo que, por exemplo, eu tenho aqui 90%, certo? Para um carregamento de 100%. Então, eu vou colocando aqui, tá? Essa eficiência de 100%, que eu extraí o dado, e ela tem um coeficiente de ponderação. Então, através desses carregamentos aqui, que eu vou testando os inversores, colocando esses inversores em ensaios, eu traço essas eficiências. E aqui, só para finalizar essa etapa de cálculo de eficiência, tá? É que a gente tem, né, os cálculos que eu mostrei para vocês em todos os carregamentos necessários, a gente aplica os coeficientes de ponderação, tá? E depois a gente faz todos esses processos aqui em temperaturas diferentes. Para a Euro e a SEC, a gente usa a eficiência de conversão, que eu falei para vocês, tá? E para a eficiência brasileira, a gente usa a eficiência total, certo? Então, para o Brasil, é considerado o ponto de máxima potência. E aqui, gente, a gente vai entrando, tá? Nos testes de qualidade. O que são esses testes de qualidade, tá? Os testes de qualidade são potência e temperatura, cintilação, injeção de componente contínua, taxa de distorção harmônica e fator de potência, certo? Essa injeção de componente contínua, harmônica e distorção da forma de onda e fator de potência, são testes do Inmetro, tá? Que são normativos pela 16149 e a 16150. O teste de cintilação, gente, ele é de qualidade, tá? Mas ele é de qualidade de rede. Então, nosso intuito não é fazer uma avaliação de qualidade de rede, sim qualidade do inversor. Então, cintilação não deveria estar nesses testes de qualidade do inversor, mas sim da rede. E nós temos testes que não são abordados do Inmetro, que é testes de potência versus temperatura. Tendo em vista, né, o que foi explanado, vida útil, eficiência, teste de qualidade, eu vou voltar, tá, para mostrar os resultados que nós temos sobre esses testes aqui que nós realizamos, e eu vou explanar, né, como está sendo realizado testes pelo mundo. Nós temos aqui, gente, a PVEL, elas realizam testes em inversores fotovoltaicos. Achei bem interessante esse ponto deles, porque eles avaliam, certo? Pegam inversores que já estão à venda, né? Então, são inversores que não são enviados pelo fabricante, e fez um scorecard. Então, ele fez vários pontos, né, dando scores para esses inversores, e ele submeteu esses inversores a testes de temperatura e umidade, né, fazendo essa ciclagem térmica, a fim de avaliar, certo, o que essa câmara térmica poderia produzir falhas e problemas de confiabilidade. Como ele está numa ciclagem térmica acima do datasheet do inversor, ele não está considerando, ele não faz com o inversor ligado, né? Então ele está com o inversor desligado. Aqui são as normas utilizadas para fazer esses testes e essas avaliações, tá? Eles querem avaliar se, submetendo os testes a essas condições, se vai aparecer alguma superfície externa quebrada, rachada desalinhada, interconexões ou juntas defeituosas, corrosão visível de qualquer parte do circuito ativo, corrosão visível das conexões de saída, interconexões e barramentos, corrosão visível da superfície do invólucro, fio ou cabo rachado ou danificado, terminais defeituosos, partes elétricas energizadas expostas, ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento ou desempenho ou segurança. E aqui, gente, nesses testes que eles submeteram a essa ciclagem térmica, eles obtiveram resultados negativos, tá? Aqui a gente pode ver interconexões juntas ou defeituosas, corrosão visível, tá? Então, eles submeteram aquelas condições e obtiveram resultados negativos. Aqui eu extraí do relatório deles, tá? PVEL, para quem tiver interesse, é um
scorecard de inversores, é bem interessante. Assim, ele liga o inversor, tá, e faz uma ciclagem térmica de acordo com a faixa operacional de inversor, né, em alta temperatura na máxima operacional do inversor e na baixa temperatura, na temperatura mínima do datasheet do inversor. Ele visa, né, avaliar a inspeção visual citada no ensaio anterior, tensão, corrente, potência e distorção harmônica, que é um teste que inclui qualidade, tá? E assim, gente, dentro desse contexto, a gente, dentro desse estado da arte, né, que o LESF realizou, de estudar desde a modelagem térmica dos inversores fotovoltaicos, como os testes estão realizando, como o mundo está realizando esses testes, a gente tenta trazer esses testes para algo mais palpável, para algo que a gente possa, de fato realizar. Então, a gente inicia a estrutura laboratorial em fevereiro de 2020 para adequar o LESF aos testes em metro, certo? Logo depois, a gente tem uma pausa do LESF devido à Covid. Em junho, a gente retorna para elaborar, para finalizar a elaboração dos testes e também a estrutura laboratorial. Em novembro, a segunda onda do Covid, a gente tem uma pausa novamente do laboratório, retorna este ano, né, e já faz a emissão do primeiro relatório do teste em metro, e era o nosso plano, né, após a execução dos testes em metro, a gente fazer os testes LESF. E hoje, né, o setup quero apresentar aqui um pouquinho do laboratório a vocês, né, aqui o nosso osciloscópio, o analisador de energia, o software, esse software eu apresentei para vocês em uma tela anterior, eles emulam os painéis fotovoltaicos do inversor que a gente recebeu para realizar alguns testes, um teste de 3K, um inversor de 3K, e aqui nessa foto do lado direito, a nossa estufa, tá? Controlada aqui com um termostato, liga e desliga, com um sistema de aquecimento bem viável. A gente não trabalha com umidade, apenas com aquecimento. E aqui, gente, eu trouxe, né, os testes que acontecem no mundo, e trazendo para dentro da nossa realidade, a gente, por vezes, conversou como a gente poderia traçar essas características, trazer esses testes para o Brasil, realizar esses testes no Brasil e fazer esses testes com características brasileiras, né? A gente não quer realizar testes que o manual do inversor ele não para uma forma de avaliação, né? Claro que para estudar, para a gente ver como o inversor comporta, como é o seu comportamento, tudo bem, mas a gente quer fazer testes dentro do datasheet, dentro das condições que o datasheet dá. A gente quer saber se esse inversor, ele tem uma realidade, né? Se ele é verdadeiro com o que tem no datasheet. A gente tem enfrentado, né, um problema hoje aqui, se o professor Marcelo, o pessoal do LESF estiver aqui, vão concordar aqui comigo, a gente está tendo um problema de certificação de inversores fotovoltaicos, né, com certificações que estão vindo de outros países, que inversores que não poderiam estar aqui no Brasil. Então, a gente tem essa ideia de desenvolver esses testes, está apresentando esses testes aqui para vocês. É muito gratificante, porque o que a gente quer mesmo é selecionar inversores bons do mercado para que eles realmente estejam dentro do mercado brasileiro. E, como falei, né, hoje, nos testes térmicos, a gente tem
feito os testes de eficiência, né? Estamos com o setup pronto para efetuar esses testes térmicos envolvendo eficiência, mas hoje o nosso foco, né, são esses testes de qualidade, que eu mencionei com vocês, que tem os testes de potência e temperatura, e alguns que são até citados pelos testes em metro. Recapitulando, né, sobre a vida útil, nós estamos em um estudo teórico, tá, para que a gente possa aplicar esse estudo teórico num futuro recente sobre números estatísticos mesmo, bem complexo, que a gente precisa entender como o inversor comporta, né? Esse comportamento do inversor, a gente sabe que o inversor ele tem uma ventilação forçada, ele tem uma ventilação natural, mas todos os inversores, seja com uma potência maior ou menor, eles têm um funcionamento parecido, a gente consegue caracterizar isso em equações, então a gente está nesse estudo e a gente vai publicar bons resultados sobre isso. E aqui, gente, os testes de potência e temperatura, tá? Vocês viram, né, que eu falei anteriormente sobre rotina de redução parcial de potência para evitar o superaquecimento. Gente, esse nome que eu falei longo, né, ele é nada mais, nada menos do que a temperatura derating, que é a temperatura que é um nome muito comum dentro do mercado fotovoltaico, né? E a temperatura derating, ela é uma proteção do equipamento, né? Então, a gente está vendo que ele é um gerenciamento, a gente viu que a temperatura derating, ele é um gerenciamento interno, e sim, é um dos melhores, se não o melhor gerenciamento térmico que o inversor ele pode ter. Por quê? A gente tem um aumento da vida útil com essa redução de potência com o aumento da temperatura. Nós temos uma maior confiabilidade do inversor, uma maior estabilidade, também uma segurança de operação. E esses inversores que possuem esse algoritmo, essa rotina com essas estratégias automatizadas, elas produzem uma conversão de potência maior. Por quê? Vamos imaginar, né? Se a gente tem um inversor que ele trabalha com um termostato, liga-desliga, tá? Ou com um bloqueio manual, eu vou ter que, a minha temperatura interna aumenta, né? Eu vou ter que perceber que o meu inversor parou, ir lá manualmente e voltar, né? Então, aqui, essa estratégia mais avançada, né, de proteção térmica, que não é só algo liga, desliga ou manualmente, ele reduz a potência, tá? E essa redução protege os componentes semicondutores que são sensíveis ao superaquecimento. Quando o componente monitorado, né, internamente atinge a temperatura máxima de operação, o inversor aciona uma rotina de controle interna e ele desloca, tá, se ele está no ponto de máxima potência. Vamos supor, a gente está com um inversor de 3K, certo? E ele internamente chegou na temperatura limite dele. Então, ele diminui a corrente, certo? Sai do ponto de máxima potência, aguarda, fazendo isso, ele tende a diminuir a temperatura do inversor, a temperatura interna do inversor, então ele fica naquele período ali, ele fica naquela baixa potência, certo? Até que o inversor internamente esteja seguro para ele aumentar a potência novamente. Então, ele faz uma diminuição de potência por proteção automático, você não precisa ter um controle manual, certo? Aqui, um inversor da SMA de 3K, tá?
E aqui ele utiliza potência de saída sobre potência nominal. A referência desse trabalho está no final, o trabalho do Perrin, que ele estuda sobre arrefecimento de inversores, estratégia de arrefecimento, e achei bem legal essa imagem dele, que aqui o inversor está em 3K, tá? Que ele está em 100%. Quando ele chega, tá, em 30 graus, ele começa a reduzir a potência dele, e assim ele fica até chegarmos em 60 graus, tá? Que é o limite dele. Se aumentar, né, em 60 graus, que provavelmente chegue, aí sim ele aciona alguma potência, ele aciona alguma proteção e tende a reduzir mais ainda a potência ou até mesmo desligar. Mas aqui, por característica dele, né, do controle dele, de proteção, a gente vê que ele tem uma redução. E assim, gente, eu trago, como eu falei, né, trago bons resultados do inversor testado, que foi o SAGE de 3K, tá? E vou explicar aqui para vocês essa curva do SAGE, tá? Lembrando, tá, que esse recurso de proteção, ele permite o gerenciamento de temperatura dos componentes críticos, tá? Enquanto eu continuo gerando, tá? Quando eu uso quando eu tenho controles assim, que eu reduzo a potência, eu não fico sem gerar enquanto ele está naquela faixa, tá? Aqui, gente, é bem interessante que a gente fez esse teste mesmo no laboratório, tá? O datasheet desse inversor, ele fala que ele pode, a partir de 45 graus, tá, reduzir a potência. Então, ele fala assim no datasheet, olha, a partir de 45 graus, ele pode reduzir a potência. Então, o datasheet me fala que aqui ele teria que reduzir a potência. Nós estamos no inversor com uma potência nominal de 3K, tá? E ele fala que em 45 ele pode reduzir, certo? E em 60, isso datasheet, tá? E em 60, ele vai reduzir a potência. Então, a gente fez esse teste, né? Ó, vamos testar potência e temperatura. A gente chega aqui em 70 graus, tá? E o inversor está intacto em 3K, tá? Isso é uma característica muito boa desse inversor, porque quando a gente vai aumentando a temperatura, a gente falou, não, vamos ver até quando ele vai começar a reduzir essa potência, né? Então, ele começa a reduzir aqui, ó, em 73, tá? Então, a gente deixou ele aqui, ó, em 73, quando a gente chega, tá, em 54, ele começa, tá, a aumentar a potência novamente. O que eu achei muito legal desse resultado, tá, é que o datasheet não mente e ele reduz, tá, com uma temperatura muito acima do que ele fala, tá? Ou seja, em 70 graus, o inversor estava funcionando perfeitamente, ou seja, se eu tenho um tempo maior de funcionamento, ele estaria aqui funcionando perfeitamente. A partir que a gente força, né, que a gente queria saber se ele iria reduzir, em que temperatura ele iria reduzir a potência, a gente descobriu aqui que em 73 graus, e ele começa novamente a subir em mais ou menos 54 graus. E aqui, ó, a gente deixou, né, o gráfico aqui de temperatura vai estabilizando até a 30 graus novamente, tá? Ele aqui volta para 3K. E eu coloquei essa foto, né, no início do setup do LESS, mas não chamei a atenção de vocês,
mas aqui é para a gente tirar essa foto, nem foi no intuito do webinário, mas acabou que o resultado ficou muito legal. A gente aqui no analisador de energia, a gente vê a potência, tá? Isso aqui é a potência de saída, isso aqui não é CC, tá? Isso aqui é a potência de saída, CA. E aqui o termostato está marcando 60 graus. A gente já colocamos também outros equipamentos para medir essa temperatura, para certificar que nós estávamos realmente nessa temperatura, né? Estávamos com medidores de maior precisão, e muito bom esse resultado, tá? A gente com 3K aqui na saída, tá? CA aqui, e ele em 60 graus, e ele intacto em 3 graus, assim como a gente explicou aqui no gráfico para vocês. Seguindo nessa lógica, né, de testes de qualidade, a gente realizou também os testes para injeção de componente contínuo. Por norma, né, essa injeção de componente contínuo na rede, ela não pode ser superior a 0,5. Ou seja, se a gente tem a nossa corrente do inversor é de 13, tá? Então, 0,5% da nominal, a gente tem 0,07. Então, a gente efetua os testes para 100%, para 66%, para 33%, como normativo, e todos os resultados corretos, e a gente também não tem influência da temperatura nesses testes. O inversor continua em perfeito funcionamento. Aqui também para 45 e para 60 graus, tá? Aqui eu coloquei para a gente poder ver todos os resultados em um só slide, tá? Em 25 graus, em 35 graus, 45 e 60, ou seja, o inversor não foi influenciado pela temperatura, certo? E isso, gente, que nós estamos apresentando é muito fantástico, porque você apresentar um inversor que ele está dizendo o que está no datasheet em relação a essas informações é muito bom, tá? Porque o cliente está comprando algo que está escrito no datasheet, porque uma coisa é ele comprar algo que, por exemplo, a gente está falando de eficiência, tá? O cara coloca no datasheet uma eficiência de 90%, e se for realmente 90%, ele já sabe que não está comprando um equipamento muito bom, mas pelo menos ele já sabe, tá? E não está acontecendo isso no mercado, né? O que está sendo colocado no datasheet não é o que, de fato, os inversores funcionam. Então, ver resultados que não são afetados por temperatura é muito bom. Seria talvez mais interessante, né, falar, olha, ele foi afetado cada vez mais aqui, quando a gente foi aumentando a temperatura, mas não, ele continua com o seu funcionamento. Aqui para distorção harmônica também, tá? 25 graus, 35, 45 e 60. A gente teve um aumento aqui, ó, da ambiente, tá? Para 35 graus, mas esse aumento não significa que foi da temperatura, porque seguiu com temperaturas aumentando e ele fixo com esse valor de distorção harmônica, tá? Às vezes foi um horário diferente de medidas, então aqui não foi influência de temperatura, tá? A gente não fez para outras temperaturas, porque como eu falei, né, perde o sentido a gente estar fazendo para temperaturas acima do que informa o datasheet, porque se ele está falando, né, que o inversor dele funciona naquela temperatura, por que eu quero dar resultados, por exemplo, negativos, se não é a especificação dele, tá? O fator de potência, tá, gente? Aqui, o fator de potência, ele, como a gente tem um inversor de 3K, então ele é para indutivo e capacitivo, é 0,98, e resistivo, ele é 1, ou seja, a gente faz os testes aqui, né, para esses carregamentos, com o FP1, que ele tem que vir setado de fábrica assim, depois a gente entra no inversor, tá?
e modifica para 0,98 e o inversor também não sofreu influência de temperatura para esses critérios. Em metro, tá, a gente faz para outros carregamentos, mas aqui é um teste independente do Inmetro, a gente fez apenas para esses dois carregamentos, certo? São as referências, pessoal, que eu falei para vocês, tá, do Perim. Acho que aqui deve ter ficado mais claro, a cor não deu para aparecer a terceira referência. E é isso, gente, espero não ter passado do tempo. Vou ligar aqui a minha câmera novamente, porque eu estava com instabilidade na câmera, peço desculpa na internet, né, peço desculpa para vocês que tive que desligar a câmera no meio da apresentação, e gostaria de agradecer ao Canal Solar pelo convite, juntamente com o professor Marcelo, né, agradecer ao LESF e à Unicamp, por esses testes que a gente está disponibilizando aqui para vocês. É um prazer imenso apresentar esses testes de inversores para vocês. A gente fica no laboratório fazendo testes, então é muito bom poder falar para vocês o que a gente está fazendo, onde nós queremos chegar, onde nós queremos evoluir, tá? Maravilha, muito obrigado pela apresentação. A gente tem uma série de perguntas aqui. O pessoal já está até agradecendo aqui pela apresentação, os ouvintes aí gostaram bastante. Mas vamos lá, vou fazer elas na ordem que apareceram, tá? A primeira delas é: onde será publicado esse estudo de confiabilidade e disponibilidade dos inversores? A gente está fazendo a primeira publicação da modelagem térmica no COBEP. Tá, a gente recebeu o resultado essa semana, a gente vai desenvolver, era a primeira submissão de resumo, a gente submeteu que a gente queria fazer essa avaliação de modelagem térmica dos inversores, comparar algumas modelagens, e a gente vai fazer essa primeira publicação no COBEP da modelagem térmica, e futuramente a gente vai tentar resultados coletados de outra pesquisa, ou até mesmo da minha, de um doutorado, né, em uma revista. Não se preocupe, quando a gente tiver resultados, a gente avisa aqui ao canal, tá? Muito bem, a gente fica aguardando aí para poder publicar também. Vamos lá. A gente sabe que é muito importante também para os módulos a questão da temperatura e a sua máxima potência, né? O LESF pesquisa alguma coisa relacionada aí a refrigeramento de módulo? O laboratório de módulo do LESF é um dos mais completos do Brasil, se não o mais completo, tá? Então, são muitos estudos que fazem lá, até mesmo neve, né? Fazem umas emulações com as câmaras térmicas muito legais. Essa parte de módulos, tá? Ela fica com o Elson e com o Mendelson, então, realmente, eles estudam, né, sobre isso, mas eu não vou saber te responder algo sobre qual, de fato, o estudo, algo mais detalhado, tá? Eu fico na parte de inversores mesmo. E a gente tem uma pergunta agora muito parecida de o que tem aí de novidade ou de tecnologia interessante na parte de refrigeramento do inversor, né? Você acha que a gente deve encontrar sistemas mais robustos aí, até com talvez algum trocador de calor, tipo um gás, alguma coisa assim? O gerenciamento térmico do inversor fotovoltaico, ele tem aquele gerenciamento interno e externo, né? Interno, ele é feito mesmo na parte de o melhor, o mais eficiente, é o de temperatura de rate, né? E externo, tudo que você vai fazer, né, para esse resfriamento, ele impacta na vida útil do inversor. Então, eu não sei se existe algum estudo já utilizando essas técnicas e validando se, como é que eu posso falar, se eu posso utilizar esse tipo de refrigeração sem impactar na vida útil do inversor. Muito bem. Se foi isso, né, que foi perguntado, senão eu posso... Muito bem, eu creio que seja algo nesse sentido, né? A gente tem duas perguntas aqui sobre a questão de temperatura e carregamento CCCA, né?
Inclusive, é uma dúvida que a gente encontra bastante nos grupos que a gente participa, né? E alguns cursos aí, principalmente os cursos mais básicos, né? O pessoal tem bastante essa dúvida, né? Eu trabalhar com uma relação CCA maior, né? Um carregamento acima de 100%, né? Pode causar um superaquecimento do inversor, diminuir sua vida útil ou algo do tipo? Perfeito. Hoje, esse supercarregamento do inversor, né, ele não é considerado no teste de eficiência, tá? Então, a gente não considera a supercarga do inversor. É justamente isso, tá? Com essa modelagem que a gente está trabalhando, é justamente isso que a gente quer, chegar, tá? Em números, de fato, as pesquisas sim mostram, né, que quando a gente trabalha com uma carga maior do inversor, ele pode ou não aumentar a temperatura do inversor, tá? Um exemplo, meio-dia, tá? Se eu tenho uma carga maior, porque assim, tudo vai depender se eu tenho um controle bom do inversor, tá? Se eu tenho um controle interno de temperatura do inversor, que ele vai limitar a minha potência, vai depender do que eu estou entrando com ele, né? Mas se a gente não tem um inversor com um controle de temperatura tão bom, aí possa ser que a gente tenha influência, sim, na vida útil do inversor, porque ele vai, a gente vai acabar fazendo com que a temperatura interna aumente muito, né? Muito bem. Mais algumas perguntas em relação a testes, né? O inversor chega a pegar fogo devido ao aquecimento excessivo? Tem algum relato de algo do tipo? Ou é mais uma questão de vida útil mesmo? Não. Sobre isso, né, a gente não, eu particularmente não vi, é mais uma questão mesmo que o inversor, ele é um equipamento de multicomponentes, né, a gente tem muito componente, solda, ligações, e esses componentes, eles têm as suas limitações, então, se a gente aumenta muito essa temperatura, a gente vem assim, para explicar melhor, né, a gente está forçando ele a algo que não foi projetado, né, mas não ao ponto de superaquecer para ter um incêndio, tá? Eu, particularmente, não conheço casos que foi devido a uma temperatura ambiente, porque se a gente está trabalhando, né, em um ambiente totalmente fechado, aí sim, talvez a gente tenha essa influência, né, mas se a gente está seguindo as normas, aí, nesse caso, né, ele vai entrar também não só por temperatura interna, mas por má instalação, né, por mau projeto. Muito bem. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Jaime, que é a seguinte: em relação ao microinversor e otimizador, né? Claro, tem toda a questão, fazem trabalhos parecidos aí com o inversor, né? Mas eles estão num ambiente até mais agressivo, né? Tá lá no telhado, junto do modo. Você tem algum comentário em relação à questão de temperatura e vida útil, talvez associado a algo de instalação de microinversor e otimizador? Na verdade, é que esses equipamentos, eles possuem uma faixa de temperatura maior, tá? Se você for comparar o datasheet de um inversor, né, uma temperatura de rate de um inversor e de um otimizador, de um microinversor, ele tem uma tolerância de temperatura maior. Então, acredito que os componentes internos deles, né, até porque por serem tem menores componentes, então pode sim, né, sofrer essa influência, mas eu acho que em projeto, tá, eles já são elaborados para uma temperatura maior, mas é uma linha de estudo, tá, as referências sobre temperatura, inclusive taxa de falha, vida útil, ela é um pouco escassa,
tá? Porque ela não é assim, eu vou fazer aqui um teste, um dia vou pegar essa amostra e vou descobrir essa taxa de falhas. A gente tem que submeter a testes, né, como se ele tivesse sido agredido por muito tempo, para a gente conseguir, de fato, ter se aquele perfil vai influenciar na vida útil do inversor. Muito bem. A gente está com bastante pergunta aqui sobre o processo dos ensaios, né? Que equipamento é utilizado. Eu acho que é uma oportunidade legal para o pessoal, às vezes, mandar um e-mail para você ou mandar um WhatsApp para o seu número, né? Porque senão a gente vai ficar se debulhando aqui sobre o detalhe do ensaio e vai perder outras perguntas, tá? Então, o pessoal aí que está com um pouco de dúvida no procedimento do ensaio, eu acho legal que vocês troquem um e-mail com a Geisiane, né? O e-mail dela está aí na tela. Eu acho que vai ser mais proveitoso, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui se sobrou alguma coisa. Sim. Vamos fazer uma última pergunta aqui. A gente acabou lendo a maioria delas, né? Não dá tempo de a gente ler todas, até para a gente não esticar demais, mas essa é uma pergunta muito boa que a gente também recebe direto nos nossos cursos, né? Em usinas maiores, né, múltiplos inversores e assim por diante, faz sentido? Você acha que é viável instalar os inversores, por exemplo, numa sala com ar-condicionado ou algum tipo de ventilação forçada? Sim, inclusive, eu vi uma instalação que ela utilizava de refrigeração na sala, na cabine de inversores, porque o que acontece, né? Você está utilizando, você está fazendo um controle interno de temperatura, querendo ou não, né? Então, você consegue controlar, pelo menos, a temperatura ambiente, né? Claro que você não vai conseguir fazer um controle de temperatura tão rápido, né? Mas quando você entende ali mais ou menos as variáveis que você tem, o tempo, você consegue fazer um programinha, né, digamos assim, de liga, desliga, para você fazer esse gerenciamento térmico, pelo menos da ambiente. Sim, com certeza. Muito bem. Inclusive, Matheus, só para complementar, né, a gente quer dar continuidade para tentar colocar esses valores de temperatura dentro do PVSIST, tá? A gente está tentando validar as modelagens matemáticas para a gente... nossa modelagem matemática, ela é a predição da temperatura, tá? Então, o nosso objetivo olha, eu tenho uma temperatura aqui do meu inversor e... não sei, eu sei que meio-dia a minha temperatura ambiente, onde meus inversores estão, chegam a 40 graus. Então, qual a temperatura interna do meu inversor? Então, a gente quer validar essa modelagem matemática de predição de temperatura e tentar incluir isso no PVSIST, tá? Para a gente saber se a gente consegue, se o PVSIST consegue nos dar perdas em relação à temperatura já na modelagem. Seria muito contribuinte. Muito bem. Bom, obrigado aí pela participação mais uma vez, né? Só relembrando, esse webinar foi gravado, vai ser disponibilizado em pouco tempo no nosso canal do YouTube. Caso você tenha perdido algum webinar antigo ou fique aí com mais curiosidade para ver sobre outros temas, entrar no nosso YouTube, tá? Todos os nossos webinars ficam disponíveis ali. E até a próxima terça, né? Os nossos webinars acontecem de terça, e aí a gente sempre divulga aí, né, nos grupos do nosso site, então já até convido aí para o próximo, tá? Então, obrigado a Geisiane mais uma vez, a gente respondeu a maioria das perguntas, eventualmente, se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda ou algo assim, pode mandar um e-mail ali para ela, tá? Então, obrigado, pessoal, agradeço bastante, viu? Parabéns. Obrigada, eu que agradeço, pessoal, estou aqui à disposição, cobrem o canal para a gente mostrar aqui os testes de eficiência que a gente tem feito, são bem legais, tá? Por enquanto, não com a influência da temperatura, como falei, são testes muito lentos, e a gente pretende sim efetuar, mas por enquanto o que a gente já tem são testes de eficiência, tá? Muito bem. Obrigado aí, e a gente se vê até uma próxima. Tchau, tchau, boa noite. Até, tchau, boa noite.